O vento cortante da caatinga trazia consigo o cheiro de pó e sangue seco quando Luzia, de joelhos no chão de terra batida, viu as solas engraxadas das botas do coronel Egídio de Alencar pararem a exatos 3 palmos de seu rosto. A fazenda São Benedito estendia-se atrás dele como um reino de madeira envelhecida e soberba consolidada, com seus galpões de estocagem, currais de gado gordo e a casa grande de 7 janelas que parecia observar o vale inteiro com olhos de madeira escura. Luzia não chorava. Suas lágrimas haviam secado havia muito tempo, substituídas por um silêncio tão denso quanto a escuridão que se aninhava nos cantos da senzala, onde dormia com outras 10 mulheres, que, como ela, haviam aprendido que sobreviver significava engolir a própria voz até ela se tornar pó. "Levanta, maldita!" A voz do coronel era um rojão de dinamite envolto em veludo. "Não vais manchar meu portão com esse teu choro de cachorra parida." Luzia ergueu o rosto. Seus olhos negros, fundos como poços sem fundo, encontraram o olhar de Vitória, a noiva do filho do coronel, que observava a cena do alpendre da casa grande com um sorriso de serpente. Vitória de Oliveira era o tipo de mulher que usava renda francesa no pescoço e envenenava cachorros de rua por diversão. Seus cabelos louros, raros naquela região, eram mantidos sob um véu de seda que a fazia parecer um anjo exilado no inferno. Mas Luzia sabia o que havia por trás daquele véu, sabia dos segredos que se aninhavam naquele peito como cobras no ninho. "Ela veio pedir esmola outra vez, meu sogro?" Vitória desceu os degraus de madeira, cada passo calculado para esmagar. "Já lhe disse que essa mulher é uma peste, carrega desgraça onde quer que vá." O coronel Egídio não respondeu imediatamente. Seus olhos de um azul glacial que parecia ter congelado no tempo fixavam-se em Lúzia com uma intensidade que fazia os capatazes mais velhos tremerem. Aos 65 anos, o coronel era uma montanha de ossos e vontade, com uma barba branca que lhe dava ares de profeta maldito. Ele havia construído aquele império de sangue e suor alheio, e nada, absolutamente nada, ameaçaria a dinastia que planejava deixar para seu único filho, Mateus. "Não é esmola que ela quer", disse o coronel finalmente, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de um peso que fazia o ar vibrar. "É justiça." A palavra ecoou como um tiro em cemitério. Luzia sentiu seu corpo inteiro congelar. Justiça. Quantas vezes havia ouvido essa palavra sussurrada nas noites frias da senzala, quando as outras mulheres contavam histórias de coronéis que tinham filhos em cada vila e esposas em cada cidade. Justiça era um conceito tão distante quanto as estrelas que ela via através das frestas do telhado de sapê. E agora, o próprio coronel a pronunciava, e ela sabia que nada de bom viria disso. Mateus de Alencar apareceu na porta da casa grande, seu perfil de jovem herdeiro desenhado contra a luz alaranjada do entardecer. Aos 23 anos, era a promessa daquela terra, forte, bonito, com os olhos do pai e o sorriso de quem nunca soube o que era ter fome. Seus cabelos negros como asas de corvo caíam sobre a testa de forma desordenada, e sua risada era tão fácil quanto a de quem nunca carregou peso além do próprio orgulho. Mas Luzia conhecia outro Mateus. Conhecia o Mateus que vinha à senzala às 2 da manhã, com o olhar de quem carregava fardos maiores que os dela. Conhecia o Mateus que sabia a verdade sobre o que acontecera na noite do dia de São João do ano passado. "Pai, deixe-a ir", Mateus disse, sua voz jovem cortando a tensão. "Ela não faz mal a ninguém." O coronel virou-se para o filho com uma lentidão que fazia lembrar uma serpente prestes a atacar. "Não é teu lugar julgar, menino. Ainda não, mas vai ser. E quando for, vais entender que misericórdia é um luxo que os homens de verdade não podem se dar." Mateus desceu os degraus e aproximou-se de Luzia. Seus olhos encontraram os dela, e por um instante, no espaço entre o chão de terra e o céu de fogo do pôr do sol, houve um reconhecimento. Um reconhecimento de que ambos sabiam de coisas que poderiam derrubar reinos. Ele estendeu a mão, e nela havia um lenço branco, bordado com as iniciais M.A.
em fio de prata. Luzia o recebeu sem tocar em seus dedos, e o lenço desapareceu dentro de seus panos surrados como uma borboleta engolida pela noite. Vai embora, Mateus sussurrou, mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam espere, diziam ainda não, diziam eu preciso de você. Luzia se levantou, suas pernas trêmulas sob o peso de uma gravidez que ninguém notava ainda, escondida sob camadas de pano e vergonha. Ela caminhou em direção ao portão, sentindo os olhos de Vitória queimando suas costas como brasas. Mas antes de cruzar o portal de madeira de lei, ela olhou para trás. O coronel observava-a ainda, e em seus olhos havia algo que ela não conseguia decifrar. Não era ódio, não era desprezo, era medo. Medo daquela mulher silenciosa que sabia demais. Medo do segredo que ela carregava no ventre e no coração. A noite desceu sobre a fazenda São Benedito como um véu de viúva. Luzia caminhava pela estrada de terra batida que levava ao arraial de São José do Salgado, uma vila de casas de taipa e esperanças minguadas. O vento soprava entre os juazeiros, fazendo um som que lembrava choro de criança. Ela colocou a mão sobre o ventre, sentindo o chute do filho que crescia ali, filho de um homem que não poderia jamais reconhecê-lo, filho de Mateus de Alencar, o herdeiro secreto da dinastia de Egídio. E ela sabia que quando esse segredo viesse à tona, o sertão inteiro tremeria. Na casa grande, o coronel sentara-se em sua poltrona de couro de boi, diante da lareira que nunca esquentava o suficiente para afastar o frio que sentia nos ossos. Vitória servia-lhe cachaça envelhecida em uma taça de cristal, seus dedos longos e brancos enrolados ao redor do copo como raízes venenosas. Mateus estava no alpendre, olhando para as estrelas que começavam a piscar no céu de agosto. Ele vai ter de se casar logo, coronel, Vitória sussurrava, sua voz melada como mel de abelha raivosa. As pessoas começam a falar, dizem que ele é fraco, que tem pena dos escravos, que não tem estômago para governar. O coronel bebeu um gole longo, sentindo o fogo líquido descer pela garganta. Mateus não é fraco, ele é diferente, tem a alma de sua mãe. E isso, minha nora, é o que me preocupa. A mãe de Mateus havia morrido quando ele tinha 7 anos, vitimada por uma febre que levou metade do arraial, mas havia histórias, sussurros. Diziam que a sinhá Maria, a esposa do coronel, não morrera de febre. Diziam que ela fora encontrada flutuando no açude da fazenda, com marcas de dedos em seu pescoço delicado. Diziam que o coronel havia descoberto que ela planejava fugir com um vaqueiro, levando o filho consigo. Luzia sabia essas histórias porque as ouvira das bocas das velhas da senzala, que guardavam segredos como ela guardava o lenço bordado de Mateus. Na senzala, Luzia deitara-se sobre esteira de sapê, sentindo o corpo dolorido de mais um dia de trabalho. Suas mãos, grossas e calejadas, ainda tremiam ao lembrar do olhar do coronel. Ela sabia que ele sabia, não o segredo do filho que carregava, mas o segredo maior. O segredo que ela testemunhara na noite de São João, quando vira o coronel e Vitória conversando com os capangas do capataz Zé Bento, planejando algo que envolvia Mateus e uma viagem que ele jamais deveria fazer. Ela vira o mapa, vira o dinheiro trocando mãos, vira o olhar assassino nos olhos da noiva que sorria para o noivo durante o dia. E ela vira algo mais, vira o capataz Zé Bento, homem de confiança do coronel, cavando um buraco no fundo do cerrado, longe dos olhares de todos. Um buraco grande o suficiente para um homem, ou para um segredo. Luzia fechou os olhos e o sono veio pesado, carregado de sonhos onde cavalos negros galopavam sem cavaleiros e onde o chão se abria para engolir vivos. Mas antes que o sono a levasse completamente, ela ouviu passos suaves se aproximando, passos que conhecia, passos que a faziam tremer não de medo, mas de algo mais perigoso, esperança.
Mateus estava ali, na entrada da senzala, sua silhueta esculpida pela lua que entrava pelas frestas. Ele não falou, apenas deixou cair algo sobre seu peito, algo pesado e frio. Luzia pegou com as mãos trêmulas e sentiu o metal. Era uma chave, pequena, de ferro, com um número gravado, 7. E então ele sussurrou tão baixo que o vento quase levou. Amanhã, quando o sino da capela tocar 3 vezes, vai até o celeiro, o baú número 7. Tudo o que precisas saber está lá. E depois foge. Foge daqui e nunca mais voltes. Ele desapareceu na escuridão, deixando Luzia com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pelo peito. Ela segurou a chave contra o próprio coração, sentindo o metal frio queimar sua pele. E pela primeira vez em meses, um pensamento claro cortou a névoa de seu medo. Ela não ia fugir, ela ia lutar, porque a única coisa mais perigosa que um homem rico com segredos era uma mulher pobre que os conhecia todos. Antes de vermos a máscara cair, se você acredita que a humildade é a maior riqueza de um homem, deixe seu sinal de apoio aqui. Aperta o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai mostrar que no sertão, quem menos fala é quem mais sabe. E quem mais sabe carrega o poder de destruir reinos inteiros com um único silêncio quebrado. A noite seguinte desceu sobre a fazenda São Benedito como uma sentença. Luzia havia passado o dia inteiro trabalhando na cozinha, descascando mandioca e ouvindo as conversas que fluíam como veneno entre as paredes de taipa. Vitória havia ordenado que preparassem um banquete para a noite, pois Mateus partiria na manhã seguinte para uma viagem de negócios até a cidade de Crato. Uma viagem que, segundo as criadas mais velhas, duraria semanas. Luzia sabia que não duraria. Sabia porque vira o mapa no escritório do coronel, com uma rota marcada que não levava a Crato, mas a um desfiladeiro conhecido como Boca do Inferno, onde os bandidos escondiam no iate o final, onde os bandidos escondiam corpos e segredos eram enterrados para sempre. Luzia sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao lembrar-se da expressão de Vitória ao mostrar o mapa ao coronel, um sorriso que não alcançava os olhos, frio como a lâmina de uma faca de açougueiro. Na cozinha, o calor do fogo de lenha fazia o suor escorrer pelas costas de Luzia, enquanto ela amassava a massa para o pão da casa grande. As outras criadas, Dona Rosa e Menina Cida, falavam em sussurros sobre a viagem de Mateus, sobre como o coronel havia ordenado que preparassem roupas de luto, só por precaução. A expressão ecoava nas paredes de adobe como um presságio. Assim a Vitória está diferente, sussurrou Dona Rosa, seus olhos de catarata brilhando de medo. Ontem vi ela no almoxarifado, contando cordas novas, finas, daquelas que não deixam marcas. Luzia continuou amassando em silêncio, suas mãos trabalhando a massa com uma força que expressava o que sua voz não podia dizer. Ela sabia sobre as cordas. Vira Vitória encomendá-las ao feirante de Pedra Branca, sob o pretexto de enfeitar a igreja para a festa de São Sebastião. Mas Luzia sabia que Vitória não tinha intenção de enfeitar nada. A noiva do herdeiro tinha planos, e esses planos envolviam o fim de algo, ou de alguém. Quando o sino da capela distante tocou 3 vezes, Luzia já estava de pé, escorregando pelas sombras da fazenda como um fantasma de carne e osso. O celeiro era um monumento de madeira envelhecida, cheio de cheiro de feno e segredos. O baú número 7 estava no fundo, escondido atrás de sacos de milho. Luzia inseriu a chave com mãos trêmulas e abriu a tampa. Dentro havia um diário, capa de couro, com as iniciais MA gravadas, e uma carta endereçada a ela, escrita na letra desordenada de Mateus. Minha querida Luzia, se estás lendo isto, é porque não consegui escapar do destino que meu pai e Vitória traçaram para mim. Eles sabem de nós, sabem do nosso filho, e planejam me fazer desaparecer na viagem a Crato. O capataz Zé Bento foi contratado para me entregar aos jagunços do desfiladeiro da morte, mas eu não sou tão ingênuo quanto pensam. No fundo deste baú, debaixo do falso fundo, há dinheiro suficiente para tu e nosso filho fugirem para o Ceará.
Há também um documento assinado por mim, reconhecendo o menino como meu herdeiro. Leva-o ao padre Inácio em Crato. Ele sabe o que fazer. Mas, Luzia, minha amor, há algo mais, algo que meu pai não sabe que eu descobri. Vitória não é quem diz ser, ela é filha de um coronel inimigo, enviada para destruir nossa família por dentro. E ela matou minha mãe, envenenou-a com chá de arruda e digital. Eu tenho provas, guardadas no lugar que só tu conheces. A caixa de música que minha mãe deixou para mim, escondida na gruta da Pedra da Onça. Se eu desaparecer, não chores por mim. Luta, luta por nosso filho e faz com que a verdade seja conhecida. Quebre teu silêncio, Luzia. Quebre-o como a tempestade quebra o juazeiro seco. Para sempre teu, Mateus. Luzia leu a carta 3 vezes, cada vez sentindo seu coração se fragmentar em 1000 pedaços. Ela sabia da gruta, sabia da caixa de música e sabia, com uma certeza que a fazia tremer, que Mateus estava condenado. Mas ela também sabia algo que Mateus não sabia, que o coronel Egídio tinha seus próprios planos. Planos que não incluíam a morte do filho, mas algo pior, algo que faria o desaparecimento parecer uma bênção. Ela escondeu o diário e o dinheiro sob seus panos e caminhou de volta à senzala com passos de sonâmbula. Mas antes de entrar, ela olhou para a casa grande. Na janela do quarto de Vitória, uma vela acendeu, e na janela do escritório do coronel, outra. E Luzia soube, com uma clareza que a assustou, que naquela noite, enquanto ela lia a sentença de morte de Mateus, os 2 conspiradores estavam acordados, contando os minutos até o amanhecer. A noite do desaparecimento chegou envolta em uma névoa densa que parecia ter sido trazida pelo próprio demônio. Luzia trabalhava na cozinha até tarde, preparando a última refeição que Mateus tomaria na fazenda. Vitória havia ordenado um banquete de despedida: carneiro assado, arroz de cuchá, farofa de torresmo e uma garrafa de vinho do Porto que o coronel guardava para ocasiões especiais. Luzia cozinhava com lágrimas silenciosas caindo na panela, cada gota de sal a temperar a comida com sua própria angústia. Mateus sentara-se à mesa da casa grande, seu rosto pálido sob a luz dos lampiões de óleo. O coronel estava ao seu lado, erguendo taças e falando em voz alta sobre o futuro da fazenda, sobre os negócios em Crato, sobre a herança que Mateus receberia. Vitória, ao lado dele, sorria com aquele sorriso de serpente, seus dedos enrolados ao redor do cálice como se já estivessem apertando uma corda. Luzia servia a mesa em silêncio, sentindo cada olhar de Vitória como uma facada. Quando se inclinou para servir o vinho ao coronel, ela ouviu a noiva sussurrar para Mateus: "Amanhã tudo acaba. Amanhã você será livre de todos os fardos que carrega." Mateus olhou para ela e Luzia viu no fundo de seus olhos o reconhecimento. Ele sabia que ela sabia e havia aceitado seu destino. Quando o jantar terminou, o coronel ergueu-se e abraçou o filho com uma força que parecia despedida. "Vai com Deus, meu menino, e volta rápido. Esta fazenda não é nada sem você." Mateus caminhou para seus aposentos e Luzia seguiu-o com os olhos até a porta se fechar. Vitória desapareceu para seu quarto e o coronel retirou-se para seu escritório. A casa grande ficou em silêncio, apenas o ranger das madeiras e o uivar do vento contra as janelas. Luzia deitou-se na senzala, mas não dormiu. Esperou. E à meia-noite, quando o sino da capela distante bateu 12 vezes, ela ouviu o primeiro som. Passos apressados no corredor de cima, uma porta se abrindo com cuidado, outra fechando-se. E então, o som de algo sendo arrastado, algo pesado, algo que gemia baixo, como um homem amordaçado. Ela ergueu-se em silêncio, vestindo seus panos surrados. As outras mulheres dormiam o sono pesado do trabalho exaustivo. Luzia escorregou para fora da senzala, sua respiração saindo em fumacinhas no ar frio da noite. A névoa era tão densa que ela mal via a casa grande, mas conhecia cada pedra, cada degrau, cada porta que rangia.
Ela viu-os então, 2 homens, o capataz Zé Bento e outro, um jagunço de rosto desconhecido, carregando entre eles um corpo envolto em um lençol branco. O corpo lutava, debatia-se, mas os sons eram abafados. Luzia encostou-se atrás de um juazeiro, seu coração batendo tão forte que tinha medo que eles ouvissem. Ela viu os homens carregarem o corpo em direção ao estábulo, onde os cavalos já estavam encilhados e prontos. E então ela viu a terceira figura, Vitória, envolta em um manto escuro, supervisionando tudo com a calma de quem assiste a uma tarefa doméstica. A noiva do herdeiro não sorria, seu rosto estava uma máscara de pedra e em suas mãos brilhava algo, uma faca, pequena, afiada, com o cabo de prata. Luzia sentiu o mundo girar. Ela queria gritar, correr, salvar Mateus, mas algo a segurava. Um toque frio em seu ombro. Ela se virou e viu o coronel Egídio parado atrás dela, seu rosto uma escultura de sombras e luzes da lua. Ele colocou um dedo sobre os lábios, sinalizando silêncio. E então, ele fez algo que Luzia nunca esperaria. Ele sussurrou tão baixo que só ela ouviu. Não intervenha, confie em mim. E ele desapareceu na névoa, deixando Luzia paralisada, dividida entre o terror de ver Mateus ser carregado para a morte e a confusão absoluta diante das palavras do coronel. Ela olhou de novo para o estábulo. Os homens haviam desaparecido. Apenas os cavalos relinchavam, inquietos, como se sentissem o mal que se abatia sobre a fazenda. De repente, um grito cortou a noite, não de Mateus, mas de Vitória. Um grito de puro horror, vindo de dentro da casa grande. Luzia correu, suas pernas movidas por um impulso que não compreendia. Ela entrou pela porta da cozinha, subiu os degraus de madeira e chegou ao corredor do segundo andar. A porta do quarto de Vitória estava aberta, e dentro, a cena era de um pesadelo. Vitória estava de joelhos, o manto escuro jogado no chão, e em suas mãos não havia mais a faca de prata. Havia um pedaço de pano, ensanguentado, e ao seu lado, no chão, havia um corpo. Mas não era Mateus, era o capataz Zé Bento, com a garganta cortada de orelhas e orelha, seus olhos vidrados de surpresa eterna. E no espelho do toucador, escrito com sangue, havia uma mensagem: quem busca sangue encontra sangue, o herdeiro não é seu. Luzia recuou, sua mente tentando processar o impossível. Se Zé Bento estava morto, quem havia carregado Mateus? Quem havia feito isso? E onde estava Mateus? E então ela ouviu o som de cascos, muitos cascos, galopando em direção à fazenda. O som de homens armados, o som de justiça chegando ou de vingança finalmente nascendo. O desaparecimento de Mateus de Alencar virou fogo no sertão antes mesmo que o sol nascesse. Quando a névoa da manhã se dissipou, a fazenda São Benedito estava cercada por jagunços do coronel Teotônio, inimigo mortal de Egídio. Eles trouxeram consigo o xerife do arraial, um homem chamado Honório, que tinha a barba grisalha e os olhos cansados de quem já vira demais para acreditar em justiça. Egídio de Alencar! Gritou Teotônio, seu cavalo relinchando ferozmente. Entrega, meu filho! Eu sei que o tens preso aqui. O coronel saiu da casa grande, seu rosto uma máscara de fúria e desdém. Teu filho está em tua casa, bebendo cachaça e molestando moças, como sempre. Oh, mentira! Teotônio desceu do cavalo, seu chapéu de couro escondendo os olhos assassinos. Meu filho desapareceu há 3 dias, depois de ser visto por último conversando com teu capataz, Zé Bento, e agora ouço que teu próprio filho sumiu. Coincidência, Egídio? A multidão de vaqueiros e peões que se aglomerara no portão da fazenda murmurava. Cada rumor uma serpente venenosa. Luzia observava da porta da cozinha, seu silêncio agora carregado de um peso que a fazia querer desaparecer. Ela sabia que Zé Bento estava morto no quarto de Vitória, sabia que Mateus havia sido carregado pelos jagunços, mas não sabia por quem, nem por quê. E então Vitória apareceu no alpendre, seu vestido branco imaculado, seu rosto uma máscara de sofrimento materno. Meu filho! Ela gritou e a multidão calou-se.
Meu noivo foi raptado. Eu vi os sequestradores, esmorecidos com capas pretas. Eram homens de Teotônio. O coronel virou-se para ela, seus olhos azuis congelando. Tu viste? Sua voz era um sussurro mortal. Sim, meu sogro. Vitória caiu de joelhos e suas mãos imaculadas se estendendo em direção ao céu, como se pedisse misericórdia divina. Eu os vi, esmorecidos com capas pretas. Eram homens de Teotônio. Eles levaram meu noivo. A multidão explodiu em murmúrios, cada palavra uma faísca em um barril de pólvora. O coronel Egídio permaneceu imóvel, sua expressão uma máscara de gelo que escondia vulcões. Luzia, da cozinha, sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela sabia que Vitória mentia, sabia porque vira a noiva com os próprios olhos supervisionando o carregamento de Mateus, mas também sabia que a verdade era um labirinto onde cada saída levava a uma nova armadilha. Caluniadora! Teotônio avançou, sua mão no cabo da faca. Minha filha está noiva do teu filho há 2 anos. Por que eu o raptaria? Porque ele descobriu. Vitória gritou, suas lágrimas agora fluindo como rios. Descobriu que tu és seu verdadeiro pai. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que até o vento pareceu parar. Luzia sentiu seu coração parar. O coronel Egídio, pela primeira vez em sua vida de pedra e aço, vacilou. Seus olhos azuis, aqueles olhos que tinham visto homens morrerem sem pestanejar, agora mostravam uma fissura de puro pavor. Que dizes, mulher? Sua voz era um rosnado de animal ferido. Vitória ergueu-se, sua beleza agora uma arma afiada. Mateus não é teu filho, Egídio, é filho de Teotônio e de tua esposa, a Sinhá Maria. Ela te traiu, e Mateus descobriu, por isso Teotônio queria que ele desaparecesse, para que o segredo morresse com ele. Luzia viu o mundo desmoronar. Ela viajava pelos corredores da casa grande, ouvindo os sussurros das paredes. Ela sabia que Vitória estava mentindo, mas também sabia que a mentira era tão perfeita que se tornaria verdade se ninguém a desmentisse. E ela, Luzia, a empregada calada, era a única que sabia a verdade real, a verdade que não envolvia traição de esposas, mas traição de noivas. A verdade que colocava Vitória como a filha de Teotônio, enviada para destruir a família de Egídio por dentro. Mas como provar? Como uma mulher sem voz poderia gritar mais alto que as mentiras de uma noiva de renda francesa? O coronel virou-se para Teotônio, e seus olhos agora eram 2 bolas de canhão prestes a disparar. É verdade? A pergunta era uma sentença de morte. Teotônio recuou, seu rosto pálido. É uma mentira. Vitória é minha filha. Eu a enviei para... Ele calou-se tarde demais. A multidão murmurou, o peso da verdade caindo como um redemoinho. Vitória sorriu, um sorriso tão rápido que só Luzia ouviu. Um sorriso de Vitória. Então admites, ela gritou. Admites que enviaste tua filha para se infiltrar. Para destruir. Não. Teotônio estava perdido, suas mãos tremendo. Eu a enviei para proteger. Para casar com Mateus e unir nossas terras. Mas ela tem a cabeça própria. O coronel levantou a mão e dezenas de espingardas se ergueram. Prendam-no e prendam essa víbora que chamo de Nora. Mas antes que os capangas avançassem, uma voz cortou o ar. Uma voz que nunca havia sido ouvida em público na fazenda. Uma voz que era um sussurro tornado grito. Basta! Luzia caminhava do portão da cozinha, seu corpo grávido visível agora, sua postura ereta como uma rainha de pó e sangue. Basta de mentiras.
Todos se viraram. O coronel, Teotônio, Vitória, cujo rosto se transformou em uma máscara de ódio puro. Luzia sentia 1000 olhos queimando sua pele, mas pela primeira vez em sua vida, o silêncio que a protegera agora a sufocava. Ela precisava falar, precisava gritar a verdade antes que mais sangue fosse derramado. Tu não sabes de nada, crioula. Vitória avançou, sua beleza agora uma careta de fúria. Teu lugar é na senzala, calada. Meu lugar é onde a verdade mora, Luzia respondeu, e sua voz era tão firme que até os cavalos pararam de relinchar. E eu sei o que aconteceu na noite passada, eu vi. O coronel ergueu a mão, impedindo que os capangas se movessem. Fala, ordenou, e pela primeira vez havia algo em sua voz que não era ordem, era súplica. Luzia respirou fundo, sua mão sobre o ventre onde crescia o futuro. Eu vi Vitória supervisionando o carregamento de Mateus. Eu vi Zé Bento morto no quarto dela. Eu vi a faca de prata. Mas o que não vis foi o que realmente aconteceu, porque Mateus não foi raptado. Ele foi salvo. Salvo? Teotônio parecia um homem afogando-se. Assim, salvo por teu próprio filho, porque Mateus descobriu que Vitória planejava matá-lo naquela noite, que ela tinha encomendado cordas finas para enforcá-lo e fazer parecer suicídio, que ela matou o Zé Bento porque ele recusou-se a participar do verdadeiro crime, e ele foi salvo por quem você menos esperaria. Ela virou-se para o coronel. Foi salvo por ti, coronel Egídio, porque tu sabias de tudo. Sabias que Vitória era filha de Teotônio. Sabias que ela matou tua esposa. E planejaste todo este teatro para expô-la, para fazer com que ela mesma revelasse suas próprias mentiras. O coronel permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilharam com algo que Luzia nunca esperaria ver: lágrimas. Mateus está na Gruta da Pedra da Onça, continuou Luzia, com os jagunços de Teotônio que tu subornaste para fingir o sequestro, com as provas que ele coletou contra Vitória, e com a caixa de música da Sinhá Maria, que contém a carta que ela escreveu antes de morrer, denunciando Teotônio por estuprá-la e forçá-la a manter o segredo de que Mateus era filho dele. A multidão explodiu, Teotônio caiu de joelhos, seu rosto cinza. Vitória tentou fugir, mas as mãos de 10 capangas a seguraram. Ela gritava, xingava, ameaçava, mas sua voz agora era só mais um ruído no vento. E eu, Luzia colocou a mão no ventre, eu carrego o verdadeiro herdeiro da fazenda São Benedito, filho de Mateus e de mim, reconhecido por ele em documento que está com o padre Inácio em Crato, um documento que tu, coronel, assinaste em segredo, porque tu sabias que Mateus jamais seria feliz governando esta terra de sangue. Tu sabias que ele queria fugir, e tu lhe deste minha mão, porque tu sabias que eu era a única que o amava de verdade. O coronel caminhou até Luzia, seus passos pesados como enterro. Ele parou diante dela e pela primeira vez em 20 anos inclinou a cabeça. Tu és mais sábia que todos nós, menina, e mais corajosa. Mateus escolheu bem, eu escolhi mal. Ele virou-se para a multidão. Mateus de Alencar está vivo e voltará. Não como meu herdeiro, mas como homem livre. E esta fazenda, ele olhou para Luzia, pertencerá a teu filho e a ti, porque tu és a única que nunca mentiu, a única que manteve o silêncio quando devia e quebrou-o quando era preciso. Vitória foi levada algemada, gritando que mataria todos eles. Teotônio foi preso, seu império de pó desmoronando como castelo de cartas. E Luzia permaneceu de pé, sua mão no ventre, seu silêncio finalmente quebrado, mas sua verdade finalmente ouvida. 3 dias depois, Mateus voltou. Magro, cansado, mas vivo, ele encontrou Luzia no portão da fazenda e caiu de joelhos diante dela, beijando sua mão calejada. Tu salvaste-me, ele sussurrou. Não, ela respondeu erguendo. Tu te salvaste ao confiar em mim.
E eu te salvei, ao quebrar meu silêncio. Agora somos livres. O coronel Egídio assistiu a cena de longe e pela primeira vez em décadas sorriu. Não o sorriso de quem vence, o sorriso de quem finalmente encontra paz. A fazenda São Benedito mudou, as senzalas foram derrubadas, substituídas por casas, os capatazes foram substituídos por administradores, e Luzia, a empregada calada, tornou-se a sinhá da casa, governando com mãos que conheciam o trabalho e coração que conhecia a justiça. 6 meses depois, ela deu à luz um menino, o coronel, no leito de morte, vencido por uma febre que finalmente quebrou sua fortaleza de ossos. Pediu para segurar o bebê. Ele olhou para os olhos negros da criança, tão profundos quanto os de Luzia, e sussurrou: "O sertão não muda, mas os homens podem. Tu mudaste este. E este", ele beijou a testa do bebê, "mudará o mundo." Ele morreu naquela noite e com ele morreu a era dos coronéis de sangue e pó. A era de Luzia, da empregada que quebrou seu silêncio para salvar um filho e destruir um império de mentiras, estava apenas começando. E no vento da Caatinga, onde antes só se ouvia o choro dos oprimidos, agora se ouvia o riso de uma criança livre, o riso que Luzia, a empregada calada, havia comprado com sua coragem de falar, com sua coragem de amar, com sua coragem de ser, finalmente, livre. Se esta história te pegou aqui no peito, se você se perguntou o que faria no lugar de Luzia, se quebraria seu silêncio ou deixaria que o sertão engolisse a verdade, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, tu serias a empregada que fala, o fazendeiro que manipula, ou o filho que confia? E se conhece alguém que ama um bom causo de justiça no sertão, mande este vídeo para ele, porque no sertão, quem conta um conto de verdade, planta uma semente que pode virar árvore de liberdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho e na próxima semana tem mais conto de época que vai fazer tu dormir pensando na vida. A gente se vê lá.